Quem foi que chegou aí depois? Me coloca logo aqui no caderno. Quem foi que chegou depois aí? Ó, eu vou começar aqui a gravação. Isabel. Isabel da Silva Sampaio, não é isso? Ótimo. Então, bora lá. Indo para a gravação. Então, nosso conteúdo novo, né, da primeira semana aqui de abril, a gente vai trabalhar aqui os conceitos, né, do capítulo 2 do livro de vocês. O livro de vocês se encontra lá na sala do Google Class, né, o PDF dela lá, bem direitinho, a gente faz os recortes de lá do livro, onde a gente vai fazendo aqui as interferências do que pode trabalhar aí dentro dessa parte. Então, qualquer coisa, vocês podem trabalhar lá o livro, que a gente traz aqui os recortes dele, para fazer o estudo aqui e fazer as explicações do que dá para vocês irem compreendendo, né? Então, no nosso capítulo 2, essa parte inicial que a gente vai estar trabalhando aqui, né, que são as razões trigonométricas na circunferência, ainda vamos estar trabalhando aquela parte do recorte da circunferência, né, os quadrantes na circunferência, a gente vai trabalhar, em relação ao ângulo central, né, que a gente vai trabalhando na história dos arcos, né, então tem um ângulo central, aí a gente vai trabalhar agora umas definições com relação a alguns elementos trigonométricos dentro dessa circunferência, né. Então, no estudo das razões trigonométricas para ângulos agudos, né, ou seja, ângulos que são aí inferior, né, a 90 graus, né, então ele coloca aqui, ó, o seno do ângulo, cosseno do ângulo, tangente do ângulo. Nesse intervalo aqui de 0 a π sobre 2, que é o de 90 graus, né, que é ali no primeiro quadrante. Claro que isso não impede dele ir para os outros quadrantes, mas você vai fazer uma referência para esse elemento. Então, como a gente vai fazer a circunferência completa, né, então vamos estudar o quê? Esse seno, cosseno e tangente para o intervalo completo, né, que vai de 0, né, e agora ele aqui já bota o igual, não vai ser só o elemento agudo, né, e ele vai até a circunferência completa, que é o 2π. E aí a gente vai vendo na tabela trigonométrica completa, fechando a circunferência, quem são cada um desses elementos. Tanto que no final eu coloco para vocês uma tabela referenciada a esses números, né, os chamados os números aproximados. Aí a gente vai ver também os chamados valores notáveis, são aqueles mais usuais. A gente vai trabalhar com eles praticamente, os que são trabalhados nos problemas de matemática. Então, vamos aqui para a definição de seno, né? Vamos aqui para a definição de seno. Então, o que é seno, né? Que é o que a gente vai estudar hoje. Hoje vamos estudar o seno, tá bom? Na outra semana o cosseno, aí depois vamos estudar a tangente, mas hoje é somente o seno. Então, pela definição, eu tenho aqui um ponto P qualquer, né? Ponto da circunferência trigonométrica. Então, é a imagem de um número, né, real que vai, né, aqui do ângulo, né? Do ângulo aqui, que ele vai nesse intervalo, né, da circunferência completa. Então, definimos o seno de alfa como a ordenada do ponto P, né? Ou seja, essa imagem aqui, ó, ela corresponde ao seno. Então, se você pegar aqui, ó, você tem o quê? Ó? Se você pegar essa parte aqui e fazer uma espécie de representação aqui, né? Eu posso até vou pegar aqui os ponteiros para a gente explicar melhor. Então, se eu puxar essa imagem bem para cá, eu vou fazer um triângulo retângulo aqui, ó, um triângulo retângulo. Aí aqui tem a nossa hipotenusa, certo? Lá no oitavo ano, não sei se vocês lembram, né? A definição de seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vocês lembram? Então, vocês têm aqui aquela definiçãozinha, ela continua valendo do mesmo jeito. Então, essa aqui é a imagem do meu seno, né? É o seno do ângulo. Então, esse cara aqui representa a minha imagem, né? O ponto aqui
o arco trigonométrico, que equivale ao meu seno, né? Então, o meu seno do ângulo é a ordenada P, ou seja, é esse valor aqui, ó, o valor que eu vou ter aqui. O valor numérico que eu tenho, dá para conhecer esse valor numérico, e vai ser conhecido aqui. Então, quando eu tiver esse valor aqui, eu tenho aqui a minha imagem. Aí vocês sabem que por simetria, eu vou ter um valor equivalente no outro lado aqui também, certo? Então, é por simetria, então você vai ter aqui um valor equivalente no outro lado. Então, você tem essas medidas aí, né? Então, lembrando que esse arco aqui é igualzinho naquela parte anterior, né? É o arco do ângulo, né? Medido aí. Você tem uma medida do arco. Então, você tem aqui cada um desses elementos. Então, o AP aqui é a medida do arco em radiano, né? Do ângulo. Aí você tem aqui a medida do ângulo AOP, né? Esse ângulo alfa aqui é o meu alfa em radiano. Então, você tem esse elemento aqui e esse elemento aqui. O elemento de arco e o elemento de ângulo, né? Observe que para projetar ortogonalmente o ponto P sobre o eixo vertical, obtemos o ponto P', que é a nossa imagem aqui, ó. Falei para vocês, a gente vai conhecer ela aqui, aos poucos. Então, considerando aí o sentido positivo para cima, né? Esse sentido aqui a gente vai considerar como positivo. Sentido anti-horário, né? E tomando o segmento da OP', né? Como aqui é a nossa famosa hipotenusa, né, que a gente já falou. Podemos também definir o seno desse ângulo como a medida algébrica, né, desse segmento. Isto é, o seno do ângulo é a medida OP'. Essa medida aqui, ó, eu falei para vocês, que é a nossa altura, né? E como eu falei para vocês, a gente pode formar o triângulo retângulo aqui no outro lado e usar aquelas definições lá da trigonomia, a trigonometria lá do triângulo, né? Então, daqui em diante, o eixo vertical da circunferência trigonométrica será chamado de eixo dos senos. Mais na frente, a gente vai falar aqui do eixo horizontal, que vai ser o eixo dos cossenos. A gente não vai falar dele agora, tá bom? A gente vai falar isso aí somente na outra aula. Hoje a gente só vai trabalhar o seno, somente o seno. Então, já fica como definição que essa altura aqui, quando conhecida, ela vai ser o meu elemento do seno do ângulo correspondente aqui do ângulo central que eu estou trabalhando, dessa imagem do arco que eu estou visualizando. Então, vamos aqui para uma observaçãozinha. Observe a figura ao lado, ela nos permite compreender que a definição anterior é compatível com a definição apresentada no estudo trigonométrico do triângulo retângulo, que eu já tinha conversado com vocês sobre isso, lá na introduçãozinha, né? Então, o seno do ângulo é a medida do cateto oposto ao alfa, que é esse cara aqui, né, que eu falei para vocês, a altura da imagem, sobre a medida da hipotenusa, que é esse cara aqui. Então, o seno desse cara é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, traçando o segmento P', que ele é paralelo ao OP, né? Ó, ele é paralelo aqui, ó, o OP, ó, esse cara e esse cara são paralelos. Temos aqui o triângulo OPP', né? Ó, né? Ele voltando aqui para cá de novo, tá certo? Nós temos esse triângulo aqui, ó. Ele já definiu aqui, OPP'. Então, sendo o ângulo aqui AOP, né? Que é esse ângulo aqui, ângulo alfa. Então, você vai ter o segmento PP', que é o cateto oposto, né? Cateto oposto aqui, ó, sobre a hipotenusa. Se a gente traçar aqui a hipotenusa como sendo o raio, né? Raio 1, então você tem aqui sobre 1. Então, eu posso definir que a medida OPP' é igual a OP', né? Que é essa daqui, ó, que a gente falou. Traçando isso aqui como R, sendo 1, né? Então,
já sei que, por ser paralelo, esses dois aqui são iguais. Pronto, só isso aí que é para a gente estar definindo muito bem essa questão dos elementos. Então, ou seja, eu posso trabalhar tranquilamente, dentro dessa circunferência, esse aspecto da trigonometria no triângulo. Mesma coisinha, mesma definição. Só para você confirmar isso aí. Então, o mesmo procedimento é utilizado quando P ocupa posições nos quais os quadrantes, não é o primeiro, né? É outros quadrantes qualquer, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Aí a gente só altera aqui o sentido positivo, né, para cima, tudo aqui para cima, né? O sentido positivo do seno. Observe o sinal do seno, né, do número real, né, alfa, em cada quadrante. Aí a medida que varia na posição P e P', né, é da imagem de alfa. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui no segundo quadrante, né, a ordenada P é maior do que zero, ou seja, esse seno de alfa continua sendo positivo. Então, tanto aqui quanto aqui, nós vamos ter senos positivos. Né? Já quando você vem para baixo, quando ela se encontra aqui no terceiro e quarto quadrante, aí você já vai ter o quê? Que a ordenada P, ela já se torna valores negativos, né? Aqui. Então, esse seno aqui também é negativo. Então, tanto no terceiro quadrante quanto no quarto quadrante, você vai ter que esses elementos são negativos, tá bom? Só para vocês terem ideia aí dessa nomenclatura. Então, o positivo, os senos são positivos para cima e os senos são negativos para baixo. Só para fechar aqui a ideia, tá bom? A gente coloca até aqui na observação. Quando o raio da circunferência trigonométrica é unitário, temos que para todo alfa, né, pertencente, né, a esse intervalo aqui fechado de 0 a 2π, né, ele é negativo nesses casos, né, -1, né, para seno de alfa, e ele é positivo, né, ele é maior do que -1 e menor do que 1, ou seja, a gente só vai de -1 a 1. Esse é o intervalo de descrição dos senos, né? Ele pode ser -1, -0,9, -0,8, aí ele vai até 1. Ele pode ser 0, não tem problema nenhum. Aí ele vai até 1, de 0,9 até 1. Então, ele vai ter toda uma gama imensa de números reais nesse intervalo. Então, que a ordenada aí, ela vai variar de -1 a 1. Então, ela vai aqui, ó, de 1, que é o raio unitário, aqui, ó, -1, que é o -1 na vertical, até 1 aqui na vertical. Então, ele pode ser 0 aqui, todos os números reais de 0 até 1, todos os números reais de 0 até -1. Ele assume qualquer valor. Agora vamos para o que eu falei para você, os chamados valores notáveis. Já estamos familiarizados com o seno de alguns números reais, como π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Aí a gente tem esses números aqui, ó. Π sobre 6, a imagem é meio, vai usar bastante ela. Π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Aí tá aqui os ângulos, ó, em graus. 30 graus, π sobre 6. 45 graus, π sobre 4. 60 graus, que são os 3 ângulos mais usados. E o de 90 também, viu, pessoal? Que não foi colocado aqui. O 90 graus também entra na jogada, tá bom? Que vai ser 1. De 90 graus, vai ser 1. Vai ser 1 aqui, de 90 graus. Certo? Então, são 4, mas aí ele só apresentou aqui 3. Mas são os 4 mais usuais, né? 30, 45, 60 e 90, tá bom? São chamados os números reais, né, mais usados. Aí você tem aqui, ó, cada um. Mentalize esses, que é os que vocês vão mais utilizar para resolver nossos problemas. Seno de π sobre 6, que é igual a seno de 30, que é igual a meio. Seno de π sobre 4, que é igual a seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 3, que é igual a seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Aí depois a gente vai ver, ó,
a simetria desse aqui, ó. Quem é o ângulo aqui, que é negativo. Desse aqui, que é o ângulo negativo. Certo? Vamos dar no terceiro quadrante. E os correspondentes desse lado, que vai dar nesse outro lado aqui também, que vai ser o mesmo valor aqui para cá, só que negativo. Tá bom? A gente vai falar disso aí mais na frente. Então, aqui, ó, usando os valores acima, é possível obter, por simetria, o seno de outros números reais, né? Acompanhe na sequência, né, dos quadrantes abaixo os valores dos senos dos números reais correspondentes aos pontos simétricos, P, né, e a imagem do outro lado, né? Então, por exemplo, do π sobre 6 aqui, no outro lado, por simetria, eu tenho o 5π sobre 6, né? Que é o ângulo de 150. Então, ele é meio desse lado e é meio desse outro. Ok? Então, você tem aqui o chamado por simetria, né? Do outro lado aqui. Então, nesse caso aqui, né? Você vai ter o quê? Que também é meio. O ângulo de 150 graus também é meio. Ou seno de π sobre 6 também meio. É só fazer a mesma relação do que nós falamos, né? No primeiro quadrante aqui ele está π sobre 6. No segundo quadrante, 5π sobre 6. Quando você pega aqui esse outro caso, a simetria dele aqui, ó, vem aqui para o outro lado. Então, ela vai ser o quê? Ela já vai ser negativa, né? De 60 graus, a imagem aqui, ó, por simetria, já vai dar aqui nesse outro lado aqui. Então, vai ser no terceiro quadrante. Então, ele já vai ser o quê? Negativo. Né? O seno de 210 graus, né, vai ser o quê? Menos π sobre 2, ou menos 1 sobre 2. Então, você tem a simetria aqui pelo plano horizontal e a simetria pelo plano vertical, né? Do mesmo ângulo aqui, π sobre 6. Então, no terceiro quadrante, dá menos π sobre 2. Aí você tem também, no eixo vertical, você tem o do quarto quadrante, que corresponde ao ângulo de 330 graus, né? Que também é menos meio. Só lembrar aquilo que eu falei para vocês. Ó. Se vocês pegam aqui, quem é o semelhante da imagem dele aqui nesse eixo, no outro lado, nesse outro aqui, quando ele passa pelo centro, e em relação ao eixo vertical. Você vai ter aqui. Então, cada um aqui, aí você vai ter, ó, a imagem meio, para quem está aqui no primeiro e segundo quadrante, a imagem menos meio para quem está no terceiro quadrante e quarto quadrante. Ok? Então, vamos lá. Observe que determinamos o valor do seno de um número real comparando com o seno de um outro número real, no caso π sobre 6, cuja imagem pertence ao primeiro quadrante. Esse processo é conhecido como redução do primeiro quadrante. A gente vai restringir ao primeiro quadrante. Também é possível obter o valor do seno dos números reais cujas imagens P coincidem com os outros pontos de interação da circunferência trigonométrica, com os eixos de coordenadas. Então, nós temos aqui o ponto P, 1 e 0, estando aqui na origem, né? Onde você vai ter o raio, 1, e no eixo vertical, 0. Certo? Então, seno de 0 é 0, né? Seno de 0 grau também é 0. Então, aqui é a sua localização aqui. Quando ele vai para o 90 graus, faz esse arco aqui, ó, de 90 graus. Continua com o raio 1. Então, seno de π sobre 2, 1. Que é o seno de 90 graus, 1. Lembra que eu falei para vocês que é um dos que são conhecidos? Aí agora ele faz a meia circunferência, ele faz π. Ele faz π. Então, como ele aqui é 0, aqui também vai ser 0, ou seja, ele vai dar no menos 1, né? E 0. Mas o seno de π é 0 e o seno de 180 graus também é 0, porque a ordenada aqui é 0. A ordenada aqui no eixo vertical é 0. Aí agora ele vai dar a meia circunferência mais um quarto da circunferência, que é o 3π sobre 2. Ele vai aqui, ó, tá nesse lado negativo, ou seja, 0, e o eixo vertical é menos 1. Então, seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. O seno de 270 graus, menos 1.
Por quê? Porque essa ordenada que corresponde ao eixo vertical é menos 1. Aí ele fecha novamente a circunferência. Quando ele fecha novamente a circunferência, ele volta para o ponto de origem. Então, o eixo vertical é zero. Então, seno de 2π é zero, seno de 360 graus também é zero. Porque a ordenada é zero. Porque a ordenada ela vai de 0 a 1. Quando ela tiver esses aqui, 0. Quando ela tiver aqui, 1. Quando ela tiver aqui, menos 1. Usando aí o raio como unitário. Essa parte aqui da calculadora é para quem quer aprender a trabalhar com calculadora. Então, a primeira coisa, trabalhar com calculadora. No celular de vocês hoje, isso aqui é comum. Vocês vão lá na calculadora de vocês. Tem gente que só acha o somar e subtrair. Mas se você vai assim aqui na lateral, tem os módulos todos lá. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é você colocar o módulo. Se é em grau, né? Ou se vocês vão alterar para outro, que é em radiano, qualquer outra coisa que tem lá na sigla lá, que vai aparecer para você na calculadora. Então, vamos sempre trabalhar o módulo DEG, que é em grau, tá bom? E aí vocês vão fazer o quê? Vão escrever, vão teclar lá a tecla sim, que significa seno, né? E aí ela já aparece o parênteses, quase que automático. Aí você escreve o ângulo, né, que é o grau. Aí, na hora que você botar ela, já aparece o valor do seno. Não precisa nem apertar igual, não. Na hora que você botar o ângulo, ele já aparece aqui. Aí aqui é o valor, aparece lá para vocês. Vocês podem fazer esse teste depois na calculadora de vocês, do celular de vocês, tranquilamente. Ou uma calculadora científica. Mas as calculadoras de celulares são todas científicas, pessoal. Já tem isso aí. Por quê? Porque é melhor do que vocês fazer usando a tabela, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas fica a critério de vocês. Vocês acharem melhor. Então, aqui está mostrando aqui várias formas de trabalhar a calculadora. Certo? Você pode fazer divisão, né? Você pode fazer uma formulazinha usando a calculadora. Você pode até, inclusive, dependendo daqui da nossa equação que a gente trabalha, você já pode fazer essa montagem na calculadora científica que dá o resultado igual vocês fazendo no braço de 1 por 1. Então, vamos aqui para nosso exercício resolvido. Né? Então, está aqui, ó, seno de 240 graus. Solução, né, no arco trigonométrico, 240 graus corresponde a 60 graus. Né? Por simetria aqui, passando pela origem, 60 graus. Então, qual é a imagem? Raiz de 3 sobre 2. A gente já tem que ter esses valores já conhecidos. Lembra dos valores notáveis que nós falamos? Tem que ser conhecido, já tem que mentalizar ele. Então, o seno de 240 graus, ele é igual ao menos seno de 60 graus. Por quê? Porque eu quero saber esse valor aqui. Ele está no primeiro quadrante. Então, se ele está no terceiro quadrante, ele tem que ser negativo. Então, o seno de 240 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Porque eu já sei que todo mundo que está aqui nessa parte de baixo, ela tem de ser negativa. B, seno aqui de 135, né? Seno de 135. Vamos pegar aqui o B. Onde é que está o B? O B deve estar aqui de baixo. Está aqui o B. Seno de 135, né? Ele passou aqui de 90, por simetria, ele é igual ao de 45. Qual é a imagem dele? Raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 135 é igual ao seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Como ele está aqui pela imagem vertical, e ela é positiva, então, raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Vamos lá para a letra C. Seno de 5π sobre 3. Na circunferência, aí aqui você pegando aqui a imagem pelo eixo vertical, ele vai dar aqui no quarto quadrante. Então, 5π sobre 3, a sua imagem aqui é π sobre 3. Qual é a imagem? Raiz de 3 sobre 2. É notável também. Então, aqui no lado negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Vai ser o valor aqui do seno de 5π sobre 3. Na letra D, seno de 7π sobre 6. Então, pela simetria passando pela origem, você vai ter o quê? O seno de π sobre 6. É os mais notáveis. A gente vai trabalhar somente os notáveis, gente. A gente vai evitar os que não são notáveis. Mas, a gente vai ter a tabelazinha para nos ajudar. A imagem.
um meio. Nesse caso que ele está aqui no terceiro quadrante, é menos meio. Então, o seno de 7π sobre 6 é igual a menos o seno de π sobre 6, né? Só para garantir aqui o negativo dele aqui, tá bom? Então, vamos lá. Utilizando a tabela trigonométrica, obtém o valor, né, do seno de 200. Seno de 200 graus, tá bom? Confira a resposta usando a calculadora científica. Aí aqui, eu vou pegar a calculadora mesmo, aí vou botar lá o seno de 200 graus. Aí eu vou ter aqui o valor dela aqui, ó, de menos 0,34, 20, 143. Aí você já tem o valor. Se quiser usar aqui o ciclo trigonométrico para representar, use. Mas ele já disse aqui que é só para botar o valor. Tá bom? Aí você vai ver aqui, ó, que ela fica no terceiro quadrante. Por isso que ela é negativa. Terceira. Resolva a equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Sendo o intervalo de 0 a 2π. Então, eu vou, em alguns casos, facilitar para vocês. Né? Eu vou usar valores conhecidos, né? Como esse aqui, seno de x, né? Igual a raiz de 3 sobre 2. Quem seria esse x? Eu vou fazer desse tipo assim para vocês, né? Então, o raiz de 3 sobre 2, se a gente olhar lá naqueles valores notáveis, os valores notáveis que eu coloquei aqui. Quem é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2, 60 graus, que é o π sobre 3. Entendeu? Então, eu posso já saber o ângulo central, sabendo só a imagem aqui, que é dos valores notáveis que a gente vai trabalhar. Então, eu já saberia que o valor dela, né, é de 60 graus, sendo de 60 graus. Certo? Aí você já mentaliza, já sei que o x é 60 graus. Mas esse problema aqui, ele é um pouco diferente. Ele quer o quê? Marcamos no eixo, né, as ordenadas raiz de 3. Você vai marcar aqui o P e o P' aqui. Você vai ter aqui os 60 graus, que já é conhecido, que é o que a gente vai sempre pedir. Quem é o x? 60 graus. Só para isso mesmo. Aí você vai marcar aqui na circunferência. Eu não vou pedir isso, eu vou pedir mais para você me dizer só o valor do ângulo, né, o resultado notável. Então, é para você mentalizar mesmo. É o que eu vou mais cobrar. Aí aqui ele coloca para você fazer as imagens. Né? Π menos π sobre 3, que dá igual a 2π sobre 3. Só para você descobrir aqui que esse cara aqui, ó, que é o π sobre 3, ele vai ter aqui no outro lado 2π sobre 3. Né? Então você vai ter aqui a solução, π sobre 3, que é o lado do ângulo do x que eu quero saber, e o outro lado que, para mim, não me interessa muito nessa parte que eu vou cobrar de vocês, que eu quero só que vocês me digam qual o ângulo correspondente a esses elementos. Né? Então, aqui é só para colocar os dois ângulos dos dois lados, esse e esse, né? Que no caso aqui vai dar o 2π sobre 3. Essa posição aqui e essa posição aqui. Só é para isso mesmo, tá bom? Mas a gente vai trabalhar muito pouco isso aí. A gente vai trabalhar mais para vocês me dizer o valor do ângulo. Aí aqui, eu botei aqui, ó, calcule o valor da seguinte expressão. Y, seno de 0, seno de π sobre 2, menos seno de 3π sobre 2, dividido por 2 vezes o seno de π sobre 6. Vai ter uma questão dessa. Em qualquer momento, de repente, fazer uma prova. Vai ter uma questão desse tipo aqui. Por isso que eu peço para vocês treinarem essa parte dos senos, principalmente os valores notáveis, para vocês mentalizarem. Eu vou usar muito os valores notáveis. Então, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2, que é 90 graus, é 1. Menos o seno de π sobre 3, que é o lá de baixo, né, que é o 3π sobre 2, né, que é o vertical dele, que é o menos 1, dividido por 2 vezes π sobre 6, que é meio. Então, 2 vezes 1 meio. Então, quando você fizer isso aqui, ó, 1 menos com menos mais dá 2. Então, 1 mais 1 dá 2. E embaixo, 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. Então, 2 dividido por 1 dá 2. Só era para fazer isso aí, certo? O que eu vou colocar para vocês fazerem mais tarde, lá nas atividades de vocês, vai ser exatamente o quê? Os problemas com relação a vocês calcular esses senos, cada um dos senos, certo? Eu vou liberar essa atividade lá para vocês.
Então, tá aqui a tabela trigonométrica que vocês vão precisar usar para fazer exatamente esses elementos, né? Quando for preciso, aqui de e um, cada um, todos os ângulos da trigonometria, né? Até o 360, né? Você vai aqui até o 90, tá vendo? Até o 90 graus. Se você souber desse aqui até o 90 graus, você já consegue fazer muitos, né? Então, eu tenho aqui de um até o 90 graus. O zero já é conhecido, zero é zero, né? Até o 90. Aí, na verdade, bota até 89. Então, vocês usar esse dos círculos agudos, tá bom? De um em um, cada um. A gente, se a gente for usar aqui, vai ser em alguns problemas, vai ser muito pouco. Aí a gente encerra a nossa aula, aí a gente vai fazer alguns reforços com relação aos problemas que a gente possa encontrar, para a gente, nos dois últimos horários, né, fazer aquilo que nós falamos. Eu vou gravar o PDF aqui para a gente. Deixa eu parar aqui a gravação.